Antes de iniciar falar sobre o caso, queria destacar a atuação dos policiais que atenderam a ocorrência, diligenciaram rapidamente e já conseguiram alguns elementos ali que foram essenciais para o desfecho até esse momento do caso. Destacar também a atuação dos demais policiais, é um caso bastante complexo que está demandando vários setores aqui da 20ª SDP de Toledo, homicídios, GDE, pessoal do núcleo de inteligência, cartório central, enfim, quase todos os setores da delegacia empregados nesse caso. Com relação ao caso em si, no dia 1º de março a gente tomou conhecimento do desaparecimento de uma pessoa. Alguns funcionários da empresa em que ele trabalhava relataram o desaparecimento dele, a ausência do emprego, e já informaram que tinha sido apresentado alguns atestados médicos pela sua companheira. Os próprios funcionários fizeram algumas diligências e constataram que esses documentos poderiam ser falsos, o que posteriormente foi comprovado. Com essas informações, os policiais foram a campo e a gente já conseguiu um pedido de busca na casa do casal. Conseguimos alguns elementos de prova na casa já inicialmente e começamos a entrevistar a investigada, que a princípio ela não era suspeita, né? A gente queria entender como teria sido esse caso. Porém, já no início ali da entrevista, ela apresentou várias versões contraditórias, né? A própria empresa, ela afirmou inicialmente que ele estava doente, a vítima estava doente, portanto não pôde comparecer ao trabalho. Quando instada a apresentar os originais dos documentos, ela não o fazia, né? Chegou a apresentar um novo documento por meio da internet e quando também instada a dizer onde é que o desaparecido estava, ela sempre inventava uma nova versão dos fatos. E nisso, ao final, já ali cercada, né, pela pressão da empresa, ela passou a dizer que esse desaparecido tinha ido para Paraíba, local de origem da vítima. Porém, a família da vítima já estava entrando em contato com a empresa e, trocando informações, o pessoal também já estava desconfiado, porque ele não tinha ido a Paraíba e também, apesar de se comunicar com a família, havia um padrão de conversa diferente, né? Ele sempre conversava por meio de videochamadas e a família queria vê-lo, porém, ele sempre inventava uma desculpa, ou ela, dizendo que ele estava acamado, não podia falar, ou ela estava muito ocupada e não poderia fazer a videochamada. E, diante dessas informações, a família também começou a achar estranho isso. Durante as primeiras entrevistas, né, ela, com essas mudanças de versões sobre os fatos, ela chegou a dizer que ele tinha desaparecido com uma pessoa, tinha ido embora com uma mulher, e, portanto, eles tinham brigado e ela teria pedido para ele sair de casa. Com essas informações, ela não conseguiu justificar os atestados. A gente começou a questionar ela por que, já que ele teria saído de casa, por que ela apresentou alguns atestados. E ela não conseguia trazer uma justificativa plausível para esses fatos. Diante disso, né, com essa tumultuação da investigação, apresentação de documentos falsos e várias versões contraditórias, a Polícia Civil acabou pedindo a prisão temporária dela, né? E aí, já presa, ela passou a confessar alguns fatos, entre eles essa questão dos atestados médicos. Porém, né, essa versão de que a vítima teria ido embora e uma outra pessoa, ela não bateu, porque a gente já tinha conseguido alguns elementos no imóvel do casal, como o carro da vítima, que ainda estava na residência, não tinha sido levado, algumas roupas novas, ainda com etiqueta, tênis novo, algumas peças de carro novas que a vítima tinha comprado. Portanto, essa versão final dela acerca dos fatos não batia. Posteriormente, com algumas diligências, a gente conseguiu também alguns documentos que estavam em posse dela da vítima, tais como
carteira de habilitação, documento de identidade, cartões de banco. E diante desses fatos todos, a gente conseguiu fazer com que ela confessasse, né? A gente também fez algumas pesquisas, houve a quebra do sigilo do celular e havia algumas pesquisas dela na internet de como matar com determinados tipos de medicamento. E aí sim, ela, depois disso tudo, né, de várias versões contraditórias, ela acabou confessando o crime. Segundo ela, né, o crime consistiu do dia 14 para o dia 15. Segundo ela, a vítima passou a ingerir bebida alcoólica e, diante disso, ela botou alguns medicamentos na sua bebida, cerca de 4 comprimidos de clonazepam. Posteriormente, a vítima se sentiu mal, pediu ajuda, falou que estava passando mal e ela chegou, inclusive, a ligar para o SAMU, porém desligou o telefone e não deu continuidade à ligação. Posteriormente, ela, segundo ela, botou mais alguns medicamentos com o mesmo princípio ativo e pela manhã saiu para trabalhar. No retorno de meio-dia do trabalho, ela já verificou que o pulso da vítima estava fraco. Foi para o trabalho novamente e no retorno, no final da tarde, ela já constatou o óbito da vítima. A partir daí, segundo ela, não tinha premeditado nada, mas retirou o corpo da cama, tendo cuidado ali para não bater a cabeça no chão e sujar o chão, levou a vítima para dentro do banheiro, espostejou o corpo, esquartejou o corpo em pedaços, colocando-os em sacos plásticos e levando até a parte de trás da residência, colocando os restos mortais dentro de uma churrasqueira. Ela falou que já tinha algumas toras de madeira ali, que teria sido cortada uma árvore na residência, uma residência bastante grande, com várias árvores, e preparou a churrasqueira com bastante lenha, deu início ali ao fogo e foi retirando as partes do corpo, levando até a parte de trás em sacos plásticos para não melar a casa, a residência, e jogando na churrasqueira. Isso tudo ocorreu no dia 15, né? No dia 16, segundo ela, pela manhã, já não existia muitos vestígios ali na churrasqueira. Ela foi alimentando ali durante a noite com lençóis que estavam sujos, sacos plásticos e entre outras coisas. E já no final ali tinha alguns restos ali de ossada, arcada dentária, segundo ela. Ela batia para ver se de fato se tratava de osso, chegou a quebrar alguns. E dali então ela seguiu a vida normal, né? Foi trabalhar, começou a se passar pela vítima, né? Utilizando-se do celular dela, para que não levantasse suspeita acerca do desaparecimento. Porém, como eu falei inicialmente, esses padrões de conversa, essa ausência da vítima em videochamadas, durante a própria investigação, os policiais foram até os locais, as unidades hospitalares, em que ela indicou, em que a vítima estava internada, porém os hospitais afirmaram que a vítima nunca tinha passado por lá nesse ano. Então, mais um indicativo de que ela estaria mentindo acerca dos fatos. Lá pelo dia 18, acredito que no domingo, 18 de fevereiro, ela retornou ao local, lá na churrasqueira, recolheu os restos mortais que ainda existiam ali, colocou dentro de um saco plástico e descartou no lixo. Doutor, ela falou qual foi a motivação do crime? Sim, segundo ela descobriu uma traição da vítima e então ficou furiosa com relação a essa traição e acabou cometendo esse ato, segundo ela, que não era premeditado, nem a destinação do corpo ela tinha premeditado. Segundo ela, num acesso de fúria ali, ela teria matado e realizado isso com o corpo da vítima. Doutor, por que tantos, a gente viu aqui, né, nas coisas que vocês aprenderam, tem veneno de rato, tem várias alianças também, o senhor pode comentar o que disso tudo? Sim, alguns objetos foram recolhidos na empresa em que ela trabalhava e também na residência. Com relação às alianças, ela alegou que seria para o próprio marido, que ele pedia para trocar as alianças, mas nenhuma dava nele. Ela comprava e não serviam nele.
segundo ela, não são materiais de ouro, né? Seriam bijuterias. Em relação aos cartões, ela movimentou, por exemplo, o dinheiro da vítima nesse período pós-morte? Não, ela não teve tempo, né, de fazer essas movimentações, até porque, como eu falei, os policiais diligenciaram, os primeiros policiais que atenderam a ocorrência, fizeram algumas diligências rápidas e a gente conseguiu, inclusive, retirar o celular dela já de pronto e posteriormente os cartões da vítima. Ela já tinha antecedentes, doutor? Não, pelo que a gente apurou até agora, ela não tem antecedentes. Pode ser, a gente ainda está fazendo pesquisas nos estados de origem da vítima e da investigada, Paraíba e Pernambuco, e até o momento a gente não conseguiu nenhuma informação acerca disso. Quanto tempo aqui em Toledo? Ela afirmou que chegou aproximadamente a 4 anos aqui na cidade de Toledo, já com a vítima. Estão juntos há quanto tempo? Tem filhos? Eles vieram do Nordeste, né? A vítima é da Paraíba e ela é de Pernambuco. Eles chegaram aqui juntos há aproximadamente 4 anos, como eu havia falado, e não possuem filhos. Ela tem um filho, mas de outro relacionamento. Doutor, a gente vê alguns prints de conversas. Quem são essas pessoas? São familiares que questionavam ela? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Algumas conversas a gente achou salutar justamente porque após o dia 15, mesmo com o desaparecimento da vítima, ela se passou, né, pelo seu companheiro, justamente para ocultar os fatos, né? Ela se passando por ele, porém isso aí caiu por terra quando na parte da empresa aqui de Toledo, quando eles pediam a investigada para que indicasse qual hospital ele estaria internado, para que eles fossem lá visitá-lo, ela não informava, ela sempre dava uma desculpa. Tanto é que ao final disso, o que a gente acredita ela começou a apresentar algumas versões e quando ela era confrontada acerca dessas versões, ela inventava uma nova história. Tanto é que ela começou passando a dizer que ele estava doente, inicialmente ele estava doente, depois que ele teria sumido com uma pessoa, com uma mulher. E os parentes lá da vítima, lá na Paraíba, eles também estavam desconfiados porque quando eles tentavam fazer videochamadas, né, com a vítima, eles não conseguiam. Ora ela falava do celular dela, ora ela falava do celular da vítima. E nunca eles conseguiam fazer essas videochamadas. Ela falava que tinha chegado tarde do trabalho, que ele estava acamado, que ele não poderia atender. E aí ela foi levando até quando deu. Doutor, e em relação a quanto tempo que ele ficou afastado, assim, porque para os colegas desconfiarem disso, ele já tinha comentado alguma coisa com os colegas também sobre o relacionamento? A princípio, do que a gente pôde escutar das testemunhas, não. Era uma pessoa bastante proativa no trabalho, inclusive tinha sido promovido há pouco tempo na empresa, cerca de 1 ano, se eu não me engano, ele estava na empresa e já tinha sido promovido. Mas para as testemunhas ele era uma pessoa tranquila no trabalho, nunca havia comentado nada de estranho na casa dele. Então ele passou a não frequentar mais a empresa no dia 15 e o pessoal da empresa relatou o boletim aqui, registrou o boletim de ocorrência no dia 1º de março. Ela teria recebido a ajuda de alguém e pelos quais crimes ela pode responder? A gente ainda está apurando eventuais participações no crime. A princípio, ela alega que somente ela praticou o crime. A gente ainda está fazendo algumas verificações, câmera de vigilância dos locais e, a princípio, não tem participação de outras pessoas. Ela pode responder pelos crimes de homicídio, penas de 12 a 30 anos, de ocultação de cadáver, penas de 1 a 3 anos, falsificação de documento particular de 1 a 5 anos e, por fim, fraude processual, que pode chegar aí até uma pena de 4 anos. Esses atestados, como ela conseguiu essas folhas? Bem, ela é da área de saúde, na empresa em que ela trabalhava no setor de saúde, possui formação na área de saúde. Inclusive, quando perguntada sobre uma possível participação de outras pessoas, ela falou que cometeu o crime sozinha, porque tem conhecimento na área de anatomia. Então ela teria conseguido fazer toda essa ação sozinha com alguns objetos cortantes, martelo, uma faca,
e uma pedra demolada. Agora, em relação aos vizinhos, Técnico de enfermagem. em relação aos vizinhos, ninguém percebeu nada? Vocês já ouviram os vizinhos? Sim, a gente procurou na vizinhança algumas informações. O vizinho da lateral, de uma das laterais da casa, estava em viagem ao exterior, e o outro vizinho lateral, trata-se de uma pessoa bastante idosa, que alguns cuidadores tratam dela, e também não perceberam nenhuma movimentação estranha ou cheiro estranho. Apenas ela fala que no dia seguinte ao crime, alguns familiares dela a visitaram e puderam perceber um cheiro estranho, mas isso já havia acabado tudo. Ela relata que, em decorrência dos objetos que ela colocou dentro da churrasqueira, material de algodão, material de plástico, isso gerou um cheiro forte no outro dia. Mas como tudo ocorreu durante a noite, durante a madrugada também, a gente não conseguiu nenhuma testemunha que pudesse verificar esses fatos. Essa era o único marido dela? Teve outra situação parecida com essa, doutor, envolvendo ela? Deixa eu só responder aqui para não... sim, a gente solicitou já a perícia no local. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui também, agradecer à Polícia Científica, que prontamente atendeu à requisição da Polícia Civil. Sim, a gente encontrou alguns vestígios onde ela indicou que teria praticado o crime, né? O banheiro próximo ao quarto, depois, posteriormente, na churrasqueira, e os objetos que ela indicou que utilizou para fazer os cortes no corpo. A gente encontrou alguns indícios, né, que podem ser, sim, sangue humano, e na churrasqueira alguns restos que podem se tratar de ossado. Mas tudo isso foi levado para a criminalística e ainda está pendente de resultado. Quanto tempo assim esse era o único marido dela? Se ela teve algum outro caso parecido envolvendo cônjuge? Perfeito. O marido dela, o pai do filho dela, ele, na região onde eles moravam, ele foi assassinado durante um assalto, e há também um outro companheiro que ela alega, né, que teve um relacionamento com ele, que encontra-se desaparecido, segundo ela. Mas essas informações a gente ainda está investigando junto às polícias da Paraíba e de Pernambuco, e a gente não conseguiu retorno dessas informações. Então, a princípio, é tudo que ela relata, a gente não pode confirmar essas informações. Onde esse crime ocorreu, Antônio? Assim, visando resguardar até as pessoas e eventuais proprietários da residência, a gente só pode dizer que foi aqui na cidade de Toledo, no bairro do Centro. Doutor, quantos dias ela demorou para esquartejar o corpo? Desde quando cometeu o crime? Olha, o que ela alega é que esses fatos de dopar ele, de ele tomar e ingerir os medicamentos, foi do dia 14 para o dia 15. Ele passou o dia 15 acamado e chegou a falecer quando ela retornou do trabalho no próprio dia 15. E esses fatos teriam ocorrido durante a noite. Questão de esquartejar o corpo e levar até a churrasqueira. E durante toda a noite houve o processo de queima do corpo. Por volta da manhã, segundo ela tinha que dormir porque teria que trabalhar no outro dia. E pela manhã ela foi até a churrasqueira visualizar se ainda tinha alguma coisa, o fogo já não havia, e existiam alguns pedaços ainda do corpo se tratando de ossos. Quando ela descartou esses ossos? A dele, eu não sei precisar qual era a função que ele exercia nessa empresa. Acredito que ele chegou a exercer um cargo no almoxarifado, posteriormente, me parece com a promoção, ele foi a motorista. Doutor, o senhor falou que foi colocado os ossos dentro de um saco de lixo e tal. E posteriormente aconteceu o quê? Vocês conseguiram encontrar esses ossos? Algum vestígio a mais a Polícia Civil tem em poder? Como eu falei anteriormente, isso ocorreu por volta do dia 18 de fevereiro. Os fatos ocorreram do dia 15 para o dia 16. E essa questão dela ter levado os restos mortais no dia 18, recolhido a churrasqueira, lavado a churrasqueira e ter descartado em um saco de lixo, aconteceu no dia 18 de fevereiro. Portanto, o lapso temporal entre os fatos e o registro da ocorrência, que foi no dia 1º de março, quando os funcionários da empresa em que a vítima trabalhava vieram até a delegacia, foi muito grande. E os vestígios que a gente pôde apurar na residência foi através de uma busca. Esses elementos ainda estão sendo investigados, o próprio celular da vítima e da investigada, bem como os restos mortais, possíveis restos mortais que a Polícia Científica recolheu e encontra-se em análise nesse momento.
Doutora, ela está presa em Toledo e ou vai ser transferida? A investigada encontra-se em prisão temporária, né, por volta de 30 dias, e poderá ser renovada por mais 30 dias e nada impede que seja requerida a prisão preventiva dela. A prisão foi requerida por Toledo, mas como não existe unidade prisional feminina na cidade, ela foi encaminhada até Corbélia.